Olá, seja bem-vindo ao programa Retratos. Hoje nós recebemos Lúcia Ramos. Ela é neta de Raimundo Machado de Azevedo, que há 110 anos criou o presépio do Pipiripau, um patrimônio cultural do nosso estado, tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1984. Lúcia, é um prazer estar aqui com você. Olha, o prazer é meu, muito obrigada. Sempre que é para falar do Pipiripau, a gente se emociona, agradeço muito. Tenho certeza que vamos nos emocionar os dois aqui. Sim. Querida, mas você é formada, né, em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e tem pós-graduação em Recursos Humanos pelo Centro Universitário da UNA, não é? Mas apesar dessas duas formações acadêmicas, você direcionou toda a sua carreira para a área de recursos humanos, né? Tendo trabalhado quase 30 anos como profissional de RH na CEMIG. Né? Mas antes dessa sua trajetória profissional, você teve uma formação muito rica na sua própria casa, né? Com a sua família. E muito rica culturalmente falando, né? E com um traço religioso também marcante, especialmente pela sua relação com o seu avô, né? O Raimundo, né, Machado, que foi o criador do famoso e querido do presépio Pipiripau. Queria que você falasse assim, quais são as suas lembranças mais marcantes da sua infância e da sua relação com esse avô tão querido. Isso. O presépio do Pipiripau tem uma importância muito grande para a nossa família e para a gente, imagina você nascer num berço cultural desse, né, um artesão de grande importância como era o vovô, e a gente Você nasceu na casa dele? Na casa dele. Eu vivi até os 8 anos de idade na casa dele. A minha família viveu lá esses 8 anos. E a gente vivia o presépio. A época de Natal era uma época muito marcante para todos, porque havia as visitas, né? E o presépio tinha 2 planos inclinados, um era o presépio e o outro as arquibancadas, que é onde a criançada ficava sentada vendo o vovô montar as figuras do presépio, da manutenção e tal. Eu me encantava, gostava de sentar num determinado ponto de altura e ficava admirando cada detalhe ali e doida para ser deste tamaninho para poder percorrer aquela cidade criada pelo vovô, né? Ai, que legal. E passava sempre para a gente as brincadeiras da época, que era o pique, esconde, né? Várias brincadeiras de infância que a gente aprendeu com ele. Mas o que mexia muito com a gente mesmo era aquela cidade maravilhosa que a gente tinha ali à disposição. Dentro da casa de vocês, da casa, né? Da gente. E muita música, né? Porque o vovô, ele punha música na casa inteira na época de Natal. Tá vendo Então, como é que foi rica essa formação de vocês? Muito. Além da formação religiosa, naturalmente, né? Sim. O seu avô, inclusive, tem uma ligação muito íntima, né, com Belo Horizonte, né? Sim. Apesar de eu não ter nascido aqui, nasceu em Matosinhos, aqui na região metropolitana, né? Isso. Mas ele chegou à cidade, ainda criança, muito pequenininho ainda, em 1897, antes da inauguração da nova capital. Isso. Né? Por que ele veio para cá? Por que a família veio para cá nessa época? A família vinha praticamente caminhando na época da construção da ferrovia. Ele nasceu no trecho, como ele mesmo diz. Porque o pai dele trabalhava na ferrovia. Na ferrovia. E quando eles tiveram notícia de que Belo Horizonte viria a ser a capital do estado, eles se interessaram muito em vir para fazer parte da construção dessa nova cidade, ver novas possibilidades de trabalho, enfim, né? Sim. Então foi assim que eles se situaram ali, naquela região chamada Américo Werneck, né? E que deram início à construção dessa grande cidade, que é Belo Horizonte. Aliás, por falar nisso, né, o seu avô, né, ele participou dessa construção da cidade, né? Porque ele trabalhou aqui em várias grandes empresas, né, importantes, né? Ele trabalhou como ajudante de mecânico na Central do Brasil, fazendo a manutenção das locomotivas a vapor, né? Ele trabalhou na imprensa oficial, né, fazendo inclusive a manutenção daquelas grandes máquinas, né, que imprimiam os jornais na época. E nas oficinas Gravatá também. E nesse período que estava nas oficinas Gravatá, inclusive, ele participou de várias construções importantes para a cidade. Inclusive, dentre elas, o pirulito da Praça 7
e o edifício da Praça da Estação. Isso, são duas... Como é que foi essa história de seu Isso. avô com essas construções? São dois eventos marcantes na vida dele. Ele trabalhando na empresa Gravatar, teve a oportunidade de participar da construção do prédio da Praça da Estação. Então ele tinha muito orgulho de dizer que aqueles balaústres que compõem a fachada do edifício Sim. passaram pelas mãos dele, né? As estatuetas que estão lá. Aquelas que ficam no relógio, lá no relógio, alto, né? Sim. E as portas todas foram fundidas lá na Gravatar, onde ele trabalhava. Então, o vovô, assim, com 90 anos, ele dá uma entrevista que ele tem uma memória muito clara de tudo que aconteceu nessa cidade, de como era, né? À medida que não tinha calçamento, não tinha automóvel nessa época, o máximo que tinha era bonde, as pessoas andavam de charrete, e ele ainda tinha a expressão a gasolina verde, porque tudo era movido a charrete, aos cavalos, animais, né? Então, assim, a memória é muito clara. Porque eram os animais que comiam o capim. O capim que era gasolina verde. E mais ambiental, né? E mais ambiental. Sem poluição. Sem poluição, sem nada. E sobre o pirulito? Como é que... O pirulito é o outro marco importante, porque representa o início da capital e uma aventura, uma saga, porque eles construíram uma via férrea para trazer esse pirulito para colocar ali na Praça 7. E seu avô estava envolvido então, ele com envolvido com isso. Inclusive Rapazote, içando, né? Inclusive para içar o pirulito da Praça 7. Então, ele fez parte da vida de Belo Horizonte. Da vida de Belo Horizonte. Mas eu acho que, apesar dessa contribuição dele ser muito significativa para a cidade, né, com relação às construções, acho que a maior contribuição que ele deu foi construir, criar e desenvolver o projeto, o presépio dentro do Pipiripau. Sim. Né? Aí, voltando um pouco no tempo, eu queria saber como é que surgiu a ideia de criar esse presépio e como que seu avô conseguiu fazer isso lá em 1906 ainda, quando ele era ainda uma criança, tinha apenas 12 anos. Como é que foi essa história? É linda a história do presépio, né? Você imagina uma criança nessa idade e que tem um sonho e vai atrás desse sonho. Sim. Ele vai atrás desse sonho. Pela ocasião do Natal, eles iam à igreja São José e ele viu o presépio montado na igreja São José. E ele se encantou com aquilo. E ele queria, de toda forma, fazer um presépio. A mãe dele disse, a mãe é muito presente na vida dele, inclusive junto do presépio. Ele queria, de toda forma, montar. O meu filho, a gente não tem, né? Não tinha recurso. Recurso financeiro. Não tinha. As pessoas não tinham recurso naquela época. E ele quis, de toda forma, e ele passava na Rua dos Caetés e via o menino Jesus Pititim, como ele dizia, e ele queria adquirir. Ele vendeu numa farmácia uns vidrinhos de óleo de rícino que ele colecionou. Sim. Foi lá na farmácia, vendeu, foi lá, comprou o menininho Jesus Pititim, trouxe para casa. Colocou numa caixinha de sapato. Foi no rio que passava em frente à casa, porque Avenida Silviano Brandão tinha um rio ali. Né? Foi recapeado, mas tinha um rio ali. E ele foi lá, pegou musgos e argila e trouxe aquilo, ele enfeitou com os musgos a caixinha e ele mesmo moldou as primeiras figuras do presépio. E a mãe dele se encantou muito com aquilo, falou, não, meu filho, não deixa debaixo da mesa não, vamos colocar aqui. E a partir desse momento, todos os anos eles montaram o presépio. E criavam novos a cada ano ele tinha uma imagem nova, uma figura nova, que com a inventividade dele ele ia fazendo. A primeira de todas foi o movimento da água. Inclusive, deixa eu falar disso. Ele fazia aquele presépio maravilhoso, mas ele ficava um pouco insatisfeito, ele queria que o presépio tivesse movimento. Exatamente. Né? E aí, como é que ele conseguiu isso? Foi em 1912, me parece, né, que ele conseguiu levar movimento para o presépio. Para nós é uma alegria muito grande falar disso, pela inventividade dessa criança e pelo sonho dessa criança e o impulso de fazer tudo isso. Ele criou a ideia, ele arranjou um repuxo de forma que a água descia de
de um móvel mais alto e caía na lagoa e caía numa vasilha embaixo. Quando a vasilha embaixo enchia, tinha que correr e colocar a água lá em cima de novo. Para continuar o fluxo da água. Mas ele não desistiu em momento algum de fazer esse movimento. E parece que teve um amigo, né, que deu a ele uma máquina de gramofone, que ele conseguiu movimentar, porque ele queria fazer de todo jeito que aqui uma procissão entrasse e saísse da igreja, não é isso? Exatamente. E aí ele utilizou essa máquina de gramofone para poder fazer esse movimento. Isso, ele ganha esse gramofone de um vizinho, o vizinho falou assim, vê o que você pode fazer com isso. E ele consegue montar a procissão em cima da roda do gramofone, dando corda. Ai, que interessante. Então, muito interessante. Realmente muito engenhoso. Sabe, muito engenhoso, e aquilo passou a ser ponto de honra para eles. A cada ano montava-se o presépio, surgia uma figura nova, a mãe sempre muito presente, e começaram a vir mais e mais pessoas, porque era comum se visitar presépios, e as pessoas se visitarem por ocasião do Natal. E ele, com essa criação, ele foi atraindo pessoas a cada ano, foi sempre atraindo pessoas a cada ano. Né? Mas nós vamos interromper brevemente a nossa conversa para um intervalo, mas não saiam daí, que tem muitas histórias saborosíssimas sobre o presépio do Pipiripau. A gente volta já já.